Antes de começar aqui minha fala, queria também destacar que é um prazer e um desafio falar depois do professor Tatá, né, do professor Tarcísio, né? Um prazer porque eu já consegui perceber ontem, assistindo a fala dele, uma série de pontos em comuns, vamos dizer assim, uma série de conexões entre aquilo que ele falou e o conteúdo da minha fala hoje. Espero que isso também fique perceptível a vocês. Mas é um desafio pela qualidade, pelo brilhantismo, né, pela energia que o professor Tatá tem, e eu já antecipo que eu não consigo fazer da mesma forma. Então não vou descer e ficar aí embaixo conversando com vocês. Peço licença para ficar um pouco mais aqui sentado, né, na segurança do meu texto, mas espero que eu possa dar continuidade nas reflexões e nas provocações que o Tatá nos fez na manhã de ontem, tá? Bom, a minha fala tem esse título, Política de Esporte Brasileira no século XXI, entre conquistas, derrotas passadas, incertezas e perspectivas futuras. Né? Deixa eu fazer o teste. Bom, para ser fiel a esse título e também a emenda que eu disponibilizei para a organização do evento, eu vou organizar minha fala aqui em 3 momentos. Né? No primeiro momento eu vou fazer uma rápida contextualização histórica sobre as políticas de esporte no Brasil, passando desde o período onde essa relação se origina e o surgimento do Ministério do Esporte em 2003, durante a primeira gestão do governo Lula. Né? Ontem eu brincava com o pessoal do curso, né? Eu tenho essa, não sei se mania, frustração. Quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei muito em dúvida se eu fazia educação física ou se eu fazia história. Eu tinha muita dúvida entre essas duas disciplinas. Acabei fazendo educação física por uma proximidade com o esporte, mas não perdi essa paixão pela história. Então, toda vez que eu vou falar de algum objeto, eu não consigo falar desse objeto sem contar a história dele. Então, alguma história sobre esse objeto eu preciso demarcar. Então, meu primeiro momento aqui vai ser falar um pouco sobre a história das políticas de esporte. Mas, pretendo fazer isso de forma rápida. Esse é, inclusive, o nosso conteúdo hoje na parte da tarde, no curso. Então, peço até desculpas aí a quem está no curso, talvez fique repetido. Vocês vão me ouvir falar agora e à tarde, talvez um conteúdo muito semelhante. Né? Para, no segundo momento, eu entrar aí, a partir já da criação do Ministério do Esporte em 2003, problematizar as ações realizadas, as alterações na legislação esportiva, né? E os impactos disso no financiamento público, tendo como pano de fundo a questão das correlações de força dentro desse chamado setor esportivo, né? Tentando identificar quem são seus sujeitos públicos, privados e como eles se relacionam dentro disso que a gente chama do setor esportivo. Tá? Para finalmente chegando aí ao terceiro e último momento da minha fala, né? Onde eu procuro refletir sobre os desafios e perspectivas presentes a partir da recriação do Ministério do Esporte, agora já no terceiro governo Lula, a partir de 2023. Né? Então, aí para a gente tentar atualizar esse debate e tentar pensar o tempo de hoje. Né? Então, basicamente, são esses 3 momentos aí da minha fala. Indo aqui ao primeiro momento, o contexto histórico-político, como eu disse, no curso eu vou ter essa oportunidade de abordar isso de uma forma um pouco mais tranquila e aprofundada. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Quando a gente pensa assim, né, na política esportiva atual do país, é importante que a gente faça essa rápida digressão ao passado, com o objetivo de conhecer melhor a conjuntura e os determinantes políticos e sociais em que essa política se desenvolveu. E aí eu faço aqui um parênteses, quando eu estou falando em desenvolvimento, não entendo o desenvolvimento como um progresso linear, né, como um caminho linear. Né? Ao contrário disso, é um desenvolvimento que vai se dar numa perspectiva dialética, contraditória, com idas e vindas, com avanços e retrocessos, né, num caminho que articula aí a lógica e a história. A maior parte dos estudos sobre políticas públicas de esporte no Brasil vão, de certa forma, ter um certo consenso e considerar que essa relação mais orgânica entre o Estado brasileiro e o setor esportivo vai se dar, daí a imagem que está no slide, durante o período do Estado Novo. Então, estamos falando do Estado Novo, só para demarcar aqui, a gente está falando do período entre 1937 a 1945. Né?
Mas mais importante do que a gente datar essa origem, né, da relação entre Estado e esporte no Brasil, mais importante do que isso, é reconhecer, né, quais são as características presentes nessa origem desta relação entre Estado e esporte, né? E entender que muitas das características que estão nessa origem, embora não necessariamente gênero e desenvolvimento sejam mutuamente semelhantes, né, se diferenciam, mas muitas das características presentes já nessa origem, elas vão ser carregadas para o momento atual, né? Vão explicar muito daquilo que é o setor esportivo na política atual. Mas vamos ficar presos a esse primeiro momento, né, da origem. O professor Walter Brath vai ter lá no livro dele, Sociologia Crítica do Esporte, que eu já citei para vocês lá no nosso curso. Ele tem uma passagem que ele vai falar que as características da relação entre Estado e esporte guardam muito daquilo que é a característica da relação entre Estado e sociedade, né? E isso é bastante verdade quando a gente olha para essa relação entre Estado brasileiro e o setor esportivo. Então, o que isso quer dizer nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, isso vai significar a construção de uma relação pautada nas características inerentes àquele governo do Estado Novo. E que características são essas? Um governo centralizador, interventor e, em certa medida, também autoritário, né? Essas características vão ser carregadas para essa relação entre Estado e esporte. Na verdade, se a gente olhar para outras áreas, a gente vai ver que essas características elas são carregadas para outras áreas para além do esporte, como educação, saúde e outras mais. No caso do esporte, né, essa intervenção do Estado, né, essa presença mais marcante do Estado, ela vai se dar sob o argumento de que o setor esportivo ele precisava de uma organização central que se sobrepusesse aos conflitos e a certa desorganização gerada pelas disputas de interesse entre as entidades esportivas e seus grupos dirigentes, né? Então, a partir dessa justificativa, o Estado toma para si as rédeas do esporte e passou a regular e intervir nesse setor. São expressões, né, ou simbolizam isso que eu estou falando, o que está aí no slide, que é a publicação do decreto-lei. E vejam, o Efraim entende muito mais dessa área do que eu, né, do processo legislativo, mas o fato de ser decreto-lei já mostra o caráter autoritário daquela época. Então era um imposto, né, era um decreto imposto, que é o 3.199 de 1941, que vai estabelecer as bases de organização do esporte no Brasil. É certo consenso também entre os estudos na área de políticas públicas que aí a gente tem, digamos assim, a nossa primeira lei geral do esporte, nesse decreto, tá? E entre outras coisas, esse decreto, ele vai criar um órgão que é muito conhecido pelos mais antigos, talvez os mais novos desconheçam, que é o Conselho Nacional de Esporte, né, o CND, que é um órgão que passou a regular e a regulamentar todos os esportes e as suas respectivas federações e confederações no Brasil, né? Além disso, o decreto ele também é importante destacar, porque isso caracteriza o tempo, né, em que ele foi produzido, mas esse decreto, se vocês forem buscar ele lá no Google, é possível chegar ao texto dele, ele inclusive impedia que as mulheres praticassem esportes, e aqui textual, é uma citação literária, incompatíveis com a condição de sua natureza. Está escrito isso lá no decreto, né? Então as mulheres eram proibidas de praticar uma série de esportes que, segundo a visão da época, eram incompatíveis com a sua natureza, né? Mas por hora, é importante destacar que essa criação do CND, o Conselho Nacional de Desporto, ele só vai ser extinto na década de 1990. Então, veja, é um órgão que é criado na década de 40 e só vai ser extinto na década de 1990. Eu costumo então brincar que é talvez o órgão mais longevo da história da política esportiva brasileira, o CND, né? Só que a presença desse CND criou uma série de disputas junto às entidades esportivas que passaram, a partir da criação do CND, reivindicar sua autonomia esportiva, como forma até de proteger, digamos assim, os seus chamados interesses oligárquicos, né? Então a gente tem uma primeira disputa aí,
que vai ser carregado pelo longo da história, como eu vou mostrar daqui a pouco. Como eu disse que o meu objetivo não é fazer uma análise histórica tão aprofundada, eu vou dar um salto aqui histórico, vou avançar na história, mas é importante dizer que, por exemplo, autores como a professora Meire Linhares, colega Tatá da UFMG, o Eduardo Manhãs, que escreveu um livro que se tornou uma referência na área de políticas públicas de esporte, eles vão destacar que, no período entre o Estado Novo e o advento da ditadura militar, que eu destaco no slide, em 64, um período que um outro autor chamado Luciano Bueno vai denominar de populismo democrático, esse período entre o Estado Novo e a ditadura militar, ele vai ser marcado por mudanças muito epidérmicas, vamos dizer assim, ou mudanças incrementais na política de esporte. Ou seja, não vai ter nenhuma mudança significativa no âmbito da política de esporte dentro desse período, né? Embora seja importante demarcar que é um período para a história do esporte, não necessariamente para a política esportiva, mas para a história do esporte brasileiro bastante importante, porque o Brasil vai ter uma série de conquistas esportivas nesse período, né? Hoje é até estranho, talvez para os mais novos falar isso, mas o Brasil foi bicampeão mundial de basquete, né? É o período também que o Éder Joffre vai ser campeão no boxe, é o período que a gente vai ter a Marília Bueno ganhando uma série de títulos importantes no tênis. Então é um período bastante rico em conquistas esportivas. Os primeiros títulos mundiais no futebol, né? Então isso foi, de certa forma, utilizado politicamente. Daí a ideia do populismo democrático, né? Juscelino era um presidente que se fazia muito presente nesses eventos, né? Então a gente vai ter esse interregno aí entre o Estado Novo e a ditadura militar. Mas passamos aqui ao que está em destaque, que é esse período sombrio da nossa história, né? A ditadura militar que se estende aí de 64 a 85, portanto, completando esse ano, né, 60 anos do golpe, né? Importante demarcar isso. A ditadura militar, seja por uma proximidade que já existia das Forças Armadas, da instituição militar com a educação física, essa proximidade está desde a nossa origem, né, da educação física no Brasil, seja por perceber a possibilidade de utilizar as conquistas esportivas em função dos seus interesses ideológicos e políticos, né, foi um período marcado por importantes intervenções no setor esportivo. Então, a ditadura militar, nesse período, a gente vai ter algumas intervenções importantes em relação ao esporte, né. Claro que provavelmente aquela mais conhecida do público diz respeito à Copa do Mundo de 1970, né, onde essa influência da instituição militar foi a tal ponto de retirar da seleção o seu treinador, que era o Saldanha, né, e colocar o Zagallo no lugar do Saldanha e ter representantes das Forças Armadas na comissão técnica da seleção. Tamanha foi a influência. Eu não vou aqui me detalhar, mas tem uma larga produção na literatura, no jornalismo, na indústria cinematográfica ou em outras áreas de conhecimento sobre essa relação entre o Estado e o futebol demarcado na Copa do Mundo de 1970. Tá? Mas, para além desse uso ideopolítico do esporte, durante a ditadura militar a gente vai ter outros episódios. Um deles é a promulgação desse decreto, o 705 de 1969, que versava sobre a obrigatoriedade da educação física, inclusive no ensino superior, né? Que era mais uma estratégia também de, digamos assim, desmobilização do movimento estudantil a partir da promoção da educação física como obrigatória a todos os cursos. Para além disso, a gente vai ter a produção do diagnóstico da educação física e do desporto no Brasil, isso em 71. Um estudo que foi capitaneado aí por um professor muito conhecido da nossa área, ainda vivo, né, o professor Lamartine Pereira da Costa, que foi o responsável pela produção desse diagnóstico. Sem entrar aqui no conteúdo do diagnóstico, mas chama muita atenção que a gente só vai ter um outro estudo dessa natureza agora, em 2015. Então veja quanto tempo a gente passou sem fazer esses estudos diagnósticos para conhecer melhor a realidade do esporte brasileiro. E na contramão, mas assim, na contramão daquilo que ocorreu no Brasil, vou destacar esse último ponto, que é o esporte para todos, e
e aí mais uma vez mostrando um certo anacronismo histórico que a gente tem, né, um atraso. No âmbito internacional, a gente vai ter uma série de produções de documentos importantes, né, Manifesto do Esporte, de 68, talvez seja o mais conhecido, mas outros documentos também ligados a organizações internacionais. E a gente vai ter a criação desse movimento Esporte para Todos, né, o EPT. Esses documentos do EPT, na sua origem, lá nos países europeus, ele fazia uma crítica ao predomínio e ao favorecimento do esporte de rendimento, uma certa exacerbação da competitividade que promovia, inclusive, um certo ataque, ou colocava em xeque alguns princípios éticos da prática esportiva, né? No entanto, aqui no Brasil, o EPT ele vai ser, digamos assim, ressignificado, vai perder muito dessa sua proposta original, né? E vai ser apropriado pela ditadura militar e seus parceiros, inclusive a Rede Globo, na época, também se encarregava de fazer a promoção desse EPT, né? Como mais um instrumento de controle e despolitização da população brasileira. Então, ele era mais uma estratégia no sentido da desmobilização. Agora, é interessante dizer também, abrindo aqui um parênteses, até o trabalho da Meli vai demonstrar isso, que apesar desse objetivo, muito demarcado no EPT, isso não impediu que por dentro do EPT, daquilo que se realizava, dos vários eventos realizados pelo EPT, surgisse ali algumas insurgências e organizações sociais e mobilizações da sociedade, né, para se contrapor ou para reivindicar e fazer uma oposição ao regime militar. Apesar dessa deturpação, vamos dizer assim, do EPT aqui no Brasil, ele ainda assim serviu como espaço de organização da sociedade. Tá? Bom, continuando aí, avançando nesse passeio pela história, chegamos a uma história mais recente da política esportiva brasileira, com o encerramento da ditadura empresarial militar e o período da redemocratização do país, né? Que eu marco aí com essa imagem da Corinthians. É a única concessão que eu faço ao Corinthians, tá, gente? Eu sou palmeirense, a única concessão que eu faço é falar da democracia corintiana. Não tem como tangenciar esse episódio importante, mas é a única concessão que eu consigo fazer ao Corinthians, né? Mas assim, é importante para como a gente chega a ter uma democracia corintiana. Acho que isso passa por a gente entender a conjuntura mais ampla onde esse episódio acontece, né? Então, a redemocratização, nós vamos ter ali um conjunto de elementos que vão caracterizar um certo caldo cultural, uma conjuntura social e política daquele período, cujos efeitos vão ser percebidos, sim, em vários setores da sociedade, e entre eles o esporte, né? Inclusive na sua dimensão do alto rendimento. Então, mesmo no alto rendimento, a gente vai ter algumas consequências dessa mudança de áreas, ou desse processo de redemocratização. E aí eu destaco aqui a questão da democracia corintiana. Para quem não conhece, foi um período ali onde, por dentro do Corinthians, né, do meio de futebol, nós vamos ter a reunião de uma série de atletas bastante politizados, né, bastante esclarecidos em relação ao contexto político da época, e que vão, de certa forma, impor uma autogestão dentro do clube, onde os atletas, de forma coletiva, deliberavam sobre uma série de demandas em relação aos clubes. Mas, para além disso, né, esses atletas, inclusive, se faziam presentes, em especial esses que estão na foto aí, Sócrates, Casagrande e Vladimir, se faziam presentes em uma série de ações e eventos ligados à questão das diretas já, né? Então, é algo muito distinto do que a gente vê hoje, por exemplo, se a gente pensar o futebol e as poucas manifestações políticas que esses atletas fazem, né? Então, é algo muito diferente, assim, que chama bastante atenção. Mas esse período também marcou um adensamento da teoria crítica sobre o esporte, né? Surge muito ligada à sociologia do esporte na Europa, mas vai ter também seus reflexos aqui no Brasil, né? E aí uma expressão dessa influência é um movimento extremamente importante no âmbito da educação física, que é um movimento renovador da educação física, que passa a criticar, entre outras coisas, o paradigma da aptidão física na nossa área, né? Década de 80, né? O livro bastante conhecido na nossa área, Coletivos Autores, a expressão disso, mas não só essa produção, nós vamos ter produções do professor João Paulo Medina, né? O Educação Física Cuida do Corpo e a Mente, né? Os primeiros escritos também do professor Leonor Kunz. Então, assim, são várias produções que vão demarcar
esse importante movimento da nossa área. Né? Tatá foi um participante também desse movimento, assim, bastante ativo e importante, né? Demarcar isso. Mas já no princípio desse período da redemocratização, no ano de 1985, vai ser decretada também uma outra importante episódio das políticas esportivas, que é a Comissão de Reformulação do Esporte, né, de 85. Se eu não me engano, se eu não estou errado, por iniciativa da época do deputado Márcio Braga, né, que depois veio a ser, inclusive, presidente do Flamengo, ou já era, não lembro. Né? Por que é importante demarcar essa comissão? Porque ela vai ser composta por uma série de sujeitos que vão ter uma forte influência naquilo que se tornou depois o texto constitucional dedicado ao esporte. Né? E aí é importante a gente ter um pouco de cuidado no estudo dessa comissão. Não vou fazer isso aqui, mas quem quer entender esse processo de constitucionalização do esporte é preciso conhecer como se deu isso a partir da formação dessa comissão. Tá? Entretanto, essa conjuntura nacional pujante na reivindicação dos direitos e liberdades cerceadas durante o período ditatorial, ela vai se deparar com algumas características próprias do setor esportivo. Então é sempre importante a gente pensar na especificidade do esporte. E que características seriam essas do setor esportivo? Então aqui eu faço referência, por exemplo, ao conservadorismo, ao fisiologismo político, que dominaram sempre esse setor e que ainda se fazem presentes nos dias de hoje. Né? Que irá se traduzir numa defesa irrestrita naquele momento pela retomada da autonomia em relação à regulamentação estatal. Então isso se fez muito forte nesse debate constituinte sobre o esporte, ou, se a gente não pode falar de um debate constituinte no esporte, se fez muito fortemente presente dentro dessa comissão de reformulação do esporte. Então a pressão das entidades esportivas de que a autonomia lhe fosse devolvida. Né? Isso significava, no sentido mais pragmático, a extinção do Conselho Nacional de Esporte, né, o CND. Algo que foi de fato consolidado um pouquinho mais à frente, daqui a pouco eu falo sobre isso. Só que mesmo no interior desse bloco conservador, a gente vai ver algumas fissuras, né, que vão colocar em confronto aquilo que a gente quer, que a Amélie destaca também no trabalho dela, que eram os interesses liberalizantes, né, de um grupo mais moderno que chegava ao esporte, em confronto com as práticas arcaicas da oligarquia esportiva. Então esses dois interesses, de certa forma, vão ter suas embates, mas eles vão acabar se unindo depois no processo de busca da autonomia esportiva. Tá? E eles vão ser acomodados também no texto constitucional. Tanto é que se a gente pegar lá a Constituição, a gente conhece bem essa parte do texto constitucional, o artigo 217, a gente vai ver lá o direito ao esporte, mas logo no seu primeiro inciso, a retomada e a garantia dessa autonomia de organização e funcionamento das entidades esportivas. Né? E aí, já que estou falando de Constituição, a gente chega a esse importante marco da regulamentação da política esportiva brasileira, que é a promulgação da Constituição e a positivação, o reconhecimento legal do direito ao esporte, que eu acabei de dizer que está lá no artigo 217. Ainda que esse reconhecimento, se a gente for ao texto da lei, ele verse sobre um direito individual, né, não é possível a gente desprezar a importância desse registro, pois ele também passou a atribuir ao Estado a responsabilidade por fomentar, né, a prática esportiva no país, que é um fundamento importante quando a gente pensa as políticas públicas. Essa responsabilidade estatal e fomentar a prática esportiva no Brasil é que muitas vezes o que nos dá argumento para que a gente possa cobrar a promoção de políticas públicas no âmbito do esporte. Tá? Então, já falei aqui da constitucionalização, entre o reconhecimento legal e a sua efetivação. Aqui é importante demarcar aqui, é importante o direito ao esporte estar consignado no texto da Constituição, mas é insuficiente. Né? É completamente insuficiente. Drummond, não tenho o conhecimento aqui literário que pode constatar, mas o Drummond ia falar, né, os lírios não nascem das leis. Né? Então, assim, não basta a gente ter a lei. A lei é um marco importante, ela gera essa responsabilidade estatal, mas é preciso que do texto legal isso se materialize, de fato, na realidade de cada um de nós. Né? E aí, mais uma vez, a importância das políticas públicas. Né? E aí a gente vai chegar a um marco importante,
desse período histórico das políticas sociais, que é a década de 90. Né? Importante porque aqui vão ser promulgadas as principais legislações esportivas do esporte, né? Então a gente vai ter em 93 a Lei Zico e em 98 a Lei Pelé, ambas levando aí nomes de grandes ídolos do futebol, não só por uma preferência em relação ao futebol, mas porque à época ambos ocupavam cargos que se assemelhavam ao que a gente tem hoje como ministro do esporte, né? Então os dois estavam nesses cargos na época, né? Mas essas legislações vão ter lá no seu espírito aquilo que a Meili, o próprio saudoso professor Veronese, chamavam da liberalização do esporte, né? E o que seria essa liberalização do esporte, muito focada na realidade do futebol, né? Era basicamente adequar o esporte às chamadas regras de mercado, né? Então, adequar o esporte às regras de mercado e, no caso dos clubes, adequá-los a uma lógica de gestão empresarial. Daí surge a ideia do clube empresa, né, na década de 90 também. Tá? Então, assim, esse processo de liberalização do esporte, a gente vai entender que, assim como outras áreas, isso não ficou restrito ao esporte, ele é uma consequência daquilo que a gente vai chamar de uma avalanche neoliberal, né? Que antes mesmo da gente conseguir consolidar os elementos necessários para a ampliação dos direitos que estavam consignados lá na nossa Carta Magna, vai varrer o Brasil na década de 90, né? Principalmente a partir do governo Collor, ele se intensifica a partir dos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Então veja, a gente nem bem construiu a chamada Constituição Cidadã, falávamos em resgatar direitos que haviam sido cerceados durante a ditadura militar, e a gente já se depara com essa avalanche neoliberal que vai na contramão daquilo que a nossa Constituição consignava. E aí é importante, isso eu já discutia ontem lá no curso, que o esporte tem uma particularidade, porque a gente vai ter um movimento de resistência muito frágil, né, a essa avalanche neoliberal. Porque diferente de outros setores como educação e saúde, a gente não tinha grandes organizações na sociedade civil ou movimentos sociais que pudessem tensionar esse movimento dessa avalanche neoliberal. Os movimentos que a gente tem, digamos, de caráter progressista no esporte, na educação física, se restringem muito ao mundo acadêmico, científico, né? Cito aqui o próprio Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, mas que nesse embate político tem muito pouca força nessa correlação de força estabelecida, né? Ao passo que na saúde e educação a gente tem um movimento sanitarista extremamente forte, um movimento que reivindica a educação pública também, uma série de movimentos muito fortes. Isso a gente não tem presente no esporte, né? E isso fragiliza bastante a reivindicação pela materialização do direito ao esporte. Da promulgação da Lei Pelé, que vai estar em 98, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela continua vigente até hoje, né, com uma série de alterações, mas continua vigente até hoje. Eu peço licença para fazer um salto histórico e avançar até o ano de 2003, quando a gente chega ao primeiro ano do governo Lula, né? A conjuntura nacional da época, né, passou tanto, parece tão rápido, né, já são mais de 20 anos, mas assim, a conjuntura da época, né, da primeira vitória do governo Lula, 2003, ela era marcada por um bordão que ficou conhecido, que era a vitória da esperança em relação ao medo, né? E, portanto, isso representava a perspectiva de mudanças profundas na sociedade brasileira, que fizesse avançar essa agenda da garantia dos direitos sociais, tão presente na fala de ontem, né, de Tatá. E que também a gente conseguisse superar uma série de problemas sociais que assolavam, sobretudo, aquilo que a gente ficou conhecido como chamados rincões do país, né? Então a gente tinha essa expectativa, né? No entanto, ali mesmo, ainda no primeiro governo Lula, a coalizão que foi formada para garantir a vitória eleitoral e a conhecida Carta aos Brasileiros, né, publicada pouco antes das eleições, já dava alguns sinais da complicada correlação de forças que seria enfrentada e das limitações que seriam impostas a essas expectativas que tinham sido geradas, e pedindo que essa vitória da esperança sobre o medo fosse tão duradoura ou tão ampla quanto a gente gostaria, tão intensa quanto a gente gostaria. É óbvio que quando a gente faz o comparativo com o cenário de hoje, a gente fala, nossa, a correlação de forças era até muito boa, hoje é muito pior, né? Mas
já tinha ali alguns problemas, vamos dizer assim. E aí aqui eu começo a fazer a transição para o segundo momento da minha fala, onde eu falo dos avanços e limites após a criação do Ministério do Esporte, né? Para essa parte eu vou me remeter a um texto que foi publicado em 2021 na revista Corpo Consciência. É um texto intitulado A Década Perdida do Esporte, 10 anos para levar o Brasil ao não mais. Esse artigo ele foi escrito por mim, em parceria com a professora Silvana, que é da UFMA, e com o nosso colega Edinaldo, né, o Dinho, lá da Unicinos, no Rio Grande do Sul. E aí, inclusive, aproveitar aqui, deveria ter feito isso já no início da minha fala, mas também abraçar aí nossos irmãos do Rio Grande do Sul e que eles possam, o mais breve possível, reconstruir suas vidas depois dessa enorme tragédia pelas quais eles passaram. Esse texto, o título dele é uma certa provocação, no sentido de que na conferência de 2010 tinha a ideia de 10 anos para colocar o Brasil entre os 10 mais, né? Muito parametrizado pela ideia de o Brasil chegar aos 10 mais no quadro das Olimpíadas de 2016, né, em 2020, coisa que a gente não conseguiu atingir nenhum dos dois, mas isso para mim é algo secundário. Mas a provocação era nesse sentido, né? Que a gente precisava não repetir essa década, porque na nossa opinião era uma década que a gente tinha perdido uma série de oportunidades para avançar em relação à garantia do direito ao esporte, né? Então, embora no artigo a gente demarque essa década no período de 2010, ou seja, a partir da última Conferência Nacional de Esporte que nós tivemos, até o período de 2020, o advento aí da pandemia, eu vou fazer aqui uma certa proposta provocativa, da gente ampliar essa reflexão de uma década perdida para um período maior, para um período entre 2003 e 2023, né? E refletirmos sobre a possibilidade de termos, na verdade, não uma década, mas 2 décadas perdidas no esporte brasileiro. É óbvio que essa minha provocação aqui, ela tem um certo exagero, eu estou tensionando aqui, esticando a corda mesmo para provocá-los, mas ela é intencional no sentido de nos provocarmos a pensar quais seriam os possíveis avanços e retrocessos que marcam esse período entre 2003 e 2023, né? E aí também vem uma pergunta, que é: mas por que eu considero que nós tivemos 2 décadas perdidas na política de esporte brasileiro? Poderia ser a pergunta que vocês estão se fazendo ou que gostariam de fazer. No artigo, quando a gente fica nesse período de 2010 a 2020, nós chegamos a essa conclusão da década perdida, baseados na identificação de que houve uma desresponsabilização do Estado, na esfera federal, pela garantia do direito ao esporte. O Estado se responsabilizou dessa responsabilidade prevista no texto constitucional. E esse afastamento do Estado e da sua responsabilidade vai se refletir em termos de prioridade na legislação esportiva, no redirecionamento das deliberações das conferências nacionais de esporte e no abandono da construção de um sistema nacional de esporte, né? Bem como numa redução dos gastos públicos destinados a esse setor, o setor esportivo. Então, basicamente, esses são os reflexos daquilo que a gente percebeu como uma década perdida entre 2010 e 2020. Né? No entanto, eu parto do pressuposto que, embora a gente tivesse uma chamada, um termo muito utilizado nas políticas públicas, que é uma janela de oportunidade, que foi aberta pela vinda dos grandes eventos esportivos para o Brasil, e que a gente, a partir dessa janela de oportunidade, pudesse avançar na ampliação do direito ao esporte, em verdade, o que ocorreu é que essa janela de oportunidade ela foi invadida, ela foi capturada pelos históricos setores conservadores do esporte, né? Ou, numa outra construção analítica, que é feita pelo professor Lino Castellani, ele vai comparar isso à chamada síndrome de Estocolmo, né? Que, ou seja, quando o sequestrado se apaixona, se aproxima do sequestrador, né? Na analogia dele, ele está se referindo ao Ministério do Esporte e às entidades esportivas. Então, o Ministério do Esporte, de certa forma, se apaixonou e foi capturado pelas entidades esportivas e pelos seus objetivos, né? Mas, para além das entidades esportivas, a gente vai ter aí setores da economia que não tem necessariamente vinculação direta com o esporte, que também se interessaram por essa pauta dos grandes eventos esportivos. E é importante a gente lembrar
que essa janela de oportunidade que foi aberta e capturada, ela, em certa medida, vai contribuir para semear o ovo da serpente que deu origem às manifestações de rua em 2013, né? Que começaram num sentido e terminaram no outro completamente distinto, a gente sabe disso, que vão resultar no golpe de 2016, na eleição de Bolsonaro em 2018 e na ascensão da extrema-direita no país, embora ela esteja presente no mundo como um todo, e que, no nosso caso, para nossa infelicidade, continua bastante forte no cenário social e político, né, essa extrema-direita. Agora, para eu conseguir transpor essa reflexão da década perdida para esses dois períodos, para essas duas décadas, 2013 e 2023, eu proponho aqui na minha fala a gente problematizar quais são as ações realizadas no âmbito da política esportiva nacional, quais são as alterações à legislação esportiva e qual foi o comportamento do financiamento. Então, eu vou passar por esses três aspectos para, de certa forma, justificar o porquê eu estou falando de duas décadas perdidas na política de esporte brasileira. Tá? E aí vamos a cada um deles, com calma, passar por cada um deles. Então, vamos começar pelas ações, né? E aí eu vou destacar aqui, a partir da criação do Ministério do Esporte lá em 2003, quem estudou mais perto, Silvana vai lembrar, a estrutura original do Ministério era com apenas 3 secretarias finalísticas, né? Essas 3 secretarias, elas reproduziam as chamadas dimensões do esporte presente na legislação. Então a gente tinha lá, e cada uma das secretarias com seus principais programas finalísticos. Então a gente tinha a Secretaria Nacional do Esporte Educacional, com o programa Segundo Tempo, continua a existir até hoje esse programa. Tá? A Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, com o programa Esporte e Lazer da Cidade, conhecido muito pela sigla PELC, continua a existir até hoje esse programa. Tá? E a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, a SNEA, com o programa Brasil no Esporte de Alto Rendimento. Nós tínhamos essas 3 secretarias com esses 3 grandes programas. Né? Os discursos e o próprio contexto inicial de criação desses programas, por um lado, refletiam os interesses do partido à frente do Ministério do Esporte, né, que tinha como seu principal programa e foco dos seus principais investimentos no programa Segundo Tempo. Né. Mas, de certa forma, a despeito disso, essa estrutura inicial ela mantinha acesa algumas expectativas na mudança de rumo da política esportiva, no sentido da valorização e priorização do esporte social, que eu estou dando direito de chamar de esporte social, não existe essa denominação na legislação, mas o que eu estou chamando aqui de esporte social se refere basicamente ao esporte educacional e ao esporte de participação, tirando aqui o esporte de alto rendimento. Só que essas expectativas que ainda existiam ali no nascedor dos programas, onde ainda havia um discurso sobre a inclusão social, sobre a garantia do esporte como direito, etc., elas rapidamente foram apagadas ou foram frustradas, as expectativas, com um redirecionamento da agenda esportiva que começa a partir de 2007. Por que 2007? Porque, não sei se vocês vão recordar, sobretudo os mais novos, mas em 2007 a gente realiza aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, os Jogos Pan-Americanos de 2007. Né? E a realização desse evento, ela de certa forma vai promover uma reorganização da agenda esportiva no Brasil. Ela vai deixar claro quem eram os interesses de grupos que, de fato, ganhavam com a promoção de grandes eventos esportivos no país, né? E ela vai colocar o Brasil nessa rota de pleitear a vida dos grandes eventos esportivos. E aí, em 2009, 2 anos depois, a gente vai ter a confirmação do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, concorrência única, porque as outras concorrências foram retiradas. Não sei se vocês também vão lembrar, na época, ainda estava em vigência aquele mecanismo de rotatividade entre os continentes, né, para a promoção da Copa do Mundo. Então, o evento seria na América do Sul, e o Brasil acabou sendo candidato único. E depois a gente tem, também no ano 2009, a confirmação do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, né, com uma forte participação direta do presidente Lula para a vinda desses Jogos para o Rio de Janeiro. Né. Então, rapidamente, em 2007, a gente vai ver uma reorganização da pauta esportiva.